Bem-vindos! Este é um tempo para compartilhar a mensagem de amor de Deus escondida na Bíblia. Sou a pastora Sujin Lee, do programa Only Bible. Estimados irmãos, gostaria de perguntar se há alguém que, mesmo lendo a Bíblia, se pergunta como é que Deus o ama. Há alguém que se pergunte como deve viver cada dia a fim de levar uma vida de fé corretamente? É meu desejo que, a partir de hoje, junto comigo, tratemos da Palavra de Deus através de Only Bible e enchamos plenamente nosso coração com o amor do Senhor. Vamos meditar juntos na Palavra de Deus, com a qual compartilharemos a graça hoje. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se aprendessem desde pequenos que Deus está vivo e que Ele é o Criador Todo-Poderoso, e a Bíblia, que é a Palavra de Deus, conhecer a verdade e crer no Deus Criador não seria tão difícil. No entanto, hoje em dia, a maioria das pessoas aprende em seus estudos sobre o evolucionismo, por isso não conseguem acreditar na criação de Deus. Contudo, a Bíblia, que é um sucesso de vendas mundialmente, nos mostra a obra da criação de Deus, detalhada e claramente. Em Gênesis 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, e assim explica sobre a obra de Deus que criou o planeta Terra, o universo e o ser humano. O criacionismo sustenta que Deus mesmo projetou e criou o universo e todas as coisas. É uma ideologia que afirma que o ser humano, sendo sua criação, deve levar uma vida centrada em Deus, seguindo sua vontade com a esperança no reino celestial. Em contrapartida, o evolucionismo indica que todos os seres vivos surgiram espontaneamente de seres inertes e que, mediante a seleção natural, evoluíram em diferentes espécies. E assim insiste que os antropóides, símios, evoluíram em humanos. Os que acreditam no evolucionismo veem a origem da vida como produto do acaso e não reconhecem o Criador. Isso fez com que prevalecesse uma ideologia centrada no ser humano na sociedade. Eles têm seu propósito de vida nesta terra e vivem preocupando-se com o que comer ou o que vestir. Portanto, vivem considerando como a maior felicidade desfrutar a vida ao máximo. Porém, não conseguem obter alegria nem paz verdadeira. Finalmente, o corpo físico volta a ser um punhado de pó e seu espírito cai no inferno. Quão vã e vazia é esta classe de vida. Todos os objetos deste mundo foram criados por alguém. Seja um brinquedo pequeno ou um avião que voa no céu, existe porque alguém o criou. Não há algo que tenha aparecido por si mesmo. Da mesma forma, o céu, a terra e todas as coisas não surgiram casualmente, mas foram projetados e criados com um propósito claro pelo Deus Criador conforme seu coração. Se lermos a partir de Gênesis 1:3 em detalhe, podemos conhecer que Deus criou o céu, a terra e todas as coisas com sua palavra. Hebreus 11:3 também cita: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Tanto a Bíblia como também o universo e a criação têm inúmeras evidências sobre o Deus Criador, tais como os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, as 4 estações do ano, a translação e rotação do planeta Terra, o fluxo e refluxo do mar, o movimento do vento e nuvens, tudo circula de maneira ordenada. Como poderia dizer que isto é acaso e não a providência da criação de Deus? Além disso, o ser humano, animais, aves e peixes têm uma mesma estrutura facial de 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas, até sua localização. Apenas vendo este fato, podemos saber que tudo foi criado por um único Criador. Romanos 1:20 menciona: porque as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e divindade, se tornam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tem desculpa.
Isto é porque todo aquele que abre a porta de seu coração e observa a criação pode sentir o poder e divindade do Deus Criador, conhecer e crer no Deus vivo. Desde a criação do mundo, Deus tem manifestado sem cessar a obra do Espírito Santo para que ninguém possa se desculpar dizendo: eu não pude crer porque não conheci o Deus Criador. Estimados espectadores, o Deus Criador formou o primeiro homem, Adão, segundo sua imagem, ou seja, conforme a imagem de Deus. E em Gênesis 1:27 a 28, Deus abençoou o homem e a mulher, e lhes disse que frutificassem, se multiplicassem, enchessem a terra, a subjugassem e dominassem sobre todo ser vivo. Como teria Deus, que criou o céu, a terra e todas as coisas por sua palavra, formado o ser humano? Gênesis 2:7 registra: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, com pó da terra, faz referência ao barro. Um oleiro excelente pode transformar o barro em uma porcelana que vale milhares ou milhões de dólares. Alguns outros criam vasos de barro, telhas ou tijolos de pouco valor. Deste modo, dependendo de quem, que objeto e com que material tenha criado, seu valor varia bastante. Quanto mais, o Deus Todo-Poderoso mesmo formou o ser humano com o barro segundo sua imagem, quão belo e brilhante ser terá criado. E ao Deus soprar em suas narinas o fôlego de vida, o ser humano se converteu em um espírito que está vivo, ou seja, um espírito vivente. O fôlego de vida se refere ao poder originário de Deus. O processo em que o ser humano foi criado como espírito vivente pode ser entendido facilmente se observar uma lâmpada que dá uma luz fluorescente. Para fazer com que uma lâmpada ilumine, primeiro deve haver uma lâmpada muito bem montada. No entanto, a lâmpada não pode iluminar por si só, deve estar conectada à corrente elétrica para emitir luz. É igual com uma televisão. É um objeto que parece estar morto ao não ter movimento algum, mas se a conectar com uma fonte de eletricidade, aparecem diferentes vídeos. A televisão externamente parece ser simples. No entanto, em seu interior, estão montados acessórios minuciosos de maneira complexa. Da mesma forma, Deus não só formou a imagem do ser humano simplesmente com o pó. Das pontas dos dedos de Deus que formavas a imagem do ser humano, segundo como o projetou, saiu sua luz originária. Assim, foram criados perfeitamente os órgãos internos, ossos, veias, nervos e tecidos no corpo. Neste estado, ao Deus soprar-lhe o fôlego de vida, assim como a conexão da lâmpada à eletricidade, o sangue começou a circular e chegou a poder respirar e mover-se. E Deus criou o mecanismo de memória dentro dos neurônios do ser humano. O que o ser humano viu, ouviu e experimentou se armazena neste mecanismo de memória, e isso é o conhecimento. O recordar este conhecimento é o pensamento, e o empregar isto misturando-o adequadamente é a sabedoria. Se o ser humano, que é uma criatura também, inventa inclusive uma tecnologia artificial que pode reconhecer textos ou voz humana para interagir, como seria difícil para o Deus Todo-Poderoso formar a imagem do ser humano com o pó, soprar-lhe o fôlego de vida e assim criar um espírito vivente? Para a capacidade de Deus que cria tudo do nada, é realmente fácil, mas para o ser humano que tem limitação, é algo formidavelmente maravilhoso, assim como cita Salmo 139, versículo 14. O Deus Criador, depois de formar o primeiro homem, Adão, como espírito vivente, estabeleceu o Jardim do Éden, e ao colocar Adão no Jardim do Éden, fez com que o cultivasse e o guardasse, tal como registra Gênesis 2:8 a 15. Um bebê recém-nascido não pode fazer mais que a função biológica. Obtém a capacidade de viver e servir na sociedade ao ser educado pelos pais, irmãos, professores, etc. Adão também, quando foi formado no princípio, apesar de que tinha o corpo de um adulto, não tinha conhecimento registrado, assim como um bebê recém-nascido.
Deus lhe ensinou de maneira amável e detalhada as coisas necessárias, assim como a harmonia da criação, lei do mundo espiritual, a palavra da verdade, para que o primeiro homem, Adão, pudesse viver como o chefe da criação no jardim do Éden. Tal como os pais ensinam a seus filhos pequenos o que podem comer e o que não devem comer jamais, Deus também ensinou a Adão que podia comer os frutos de diferentes árvores do jardim, mas não o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Adão, ao transcorrer um longo tempo, descuidou da palavra de Deus e terminou comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como indica Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Component placement. O espírito que tinha o papel de senhor no ser humano chegou a morrer, e finalmente não podia comunicar-se mais com Deus, que é espírito. E conforme a lei do mundo espiritual que diz: sois escravos daquele a quem obedeceis, depois que Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal ao obedecer a Satanás, toda a humanidade decaiu a ser pecadores. Então será que Deus não sabia que Adão iria cair ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Ou será que, mesmo sabendo tudo por ser onipotente, colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal para provar o ser humano e fazer com que fosse ao inferno? Claro que não. Aqui está a providência maravilhosa chamada cultivo humano. Sobre isto também há resposta unicamente na Bíblia. Por meio do próximo capítulo de Only Bible, espero que vão entendendo a profunda providência de Deus. Hoje compartilhei com vocês sobre Deus, que é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Deus Pai que criou vocês e a mim, nos ama. Oro para que os irmãos avancem cada dia mais perto de Deus ao sentir esse amor no profundo do coração. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, ofereço toda a gratidão e glória a Ti que criaste os céus, a terra, todas as coisas e o ser humano. Tu levas a cabo o cultivo humano desejando que sejamos filhos verdadeiros Teus. Neste momento, dá a todos os irmãos e telespectadores a graça para conhecer e experimentar o Deus vivo. E abençoa-os para que possam levar uma vida em paz ao conhecer a Deus. Dá-lhes de Tua grande graça para que os que não puderam conhecer e crer em Ti, agora possam crer que o Deus Criador é seu Pai. E Te peço para que protejas e guardes a todos nós que cremos em Ti. Abençoa-nos com uma vida pacífica, segura e tanto espiritual como fisicamente. Te dou graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.